Fundo duplo, conceitos e fundamentos explicados. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês aí como identificar e como abrir operações utilizando essa figura gráfica, né, que é o fundo duplo, né? Então, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma teoria sobre o fundo duplo e a prática, né, como vocês podem estar identificando e abrindo essas primeiras operações aí utilizando o fundo duplo. Então, primeiramente, né, a gente vai destrinchar aqui o fundo duplo, né, na teoria, o que é um fundo duplo e como identificar um fundo duplo. E logo após isso, usando a teoria, a gente vai para a prática aí, né? Você está trabalhando aí, identificando o fundo duplo aí no gráfico, perfeito? Então, primeiramente, a gente vai aqui na parte da teoria, né, sobre fundo duplo. Então, a teoria do fundo duplo é uma estratégia frequentemente utilizada por traders e analistas técnicos no mercado financeiro para identificar possíveis pontos de reversão e de tendência. Ela faz parte da análise técnica que se concentra em padrões de preço passado e tendência para prever o movimento futuros do preço. Um fundo duplo é um padrão gráfico que sugere uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, fundo duplo é uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, logo vocês veem aqui, né, que o fundo duplo ele é utilizado para compra e não para venda, perfeito? Ele é formado por dois vales consecutivos no gráfico de preço, onde o primeiro vale marca o ponto mais baixo da tendência de baixa e o seguindo por um pequeno movimento de alta. Em seguida ocorre um segundo vale que geralmente atinge uma baixa semelhante à do primeiro vale, seguindo por um movimento ascendente mais significativo. A ideia por trás da teoria do fundo duplo é que, após a formação do segundo vale, os compradores superaram os vendedores, indicando uma mudança na dinâmica do mercado. Isso pode levar a uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta. Os traders costumam agir quando o preço rompe a resistência entre os dois vales, confirmando uma possibilidade de uma reversão positiva. No entanto, é importante notar que nem todos os padrões gráficos são garantia de sucesso. A análise técnica deve ser usada em conjunto com outras ferramentas de análise de gestão de risco. Além disso, o mercado financeiro são influenciados por uma variedade de fatores, tanto técnicos quanto fundamentais, e podem ser voláteis e imprevisíveis. Lembre-se de que negociações no mercado financeiro envolvem risco significativo e requer conhecimento sólido e experiência, uma abordagem disciplinada. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é aconselhável buscar orientação de profissionais financeiros e considerar cuidadosamente os seus objetivos financeiros e tolerância ao risco. Então, pessoal, aqui vocês viram, né, uma breve apresentação aqui da teoria sobre fundo duplo. Eu peço a vocês, se vocês não entenderam, que vocês voltam o vídeo e prestem atenção em cada detalhe. É recomendado que vocês dão um pause, né? Se vocês não entenderam a minha leitura, vocês dão um pause e lê por si mesmo. Aí vocês vão ter uma dinâmica e uma didática mais assertiva aí, né, sobre a teoria do fundo duplo. Então, agora a gente vai para a prática aqui, né? Então, após a teoria, vocês entenderam sobre a teoria do fundo duplo, entendeu que fundo duplo ela é uma reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, muitos traders utilizam o fundo duplo para compra, perfeito? Então, os traders utilizam o fundo duplo, né, como um conceito aí e como entendimento para compra, perfeito? Então, não vai para a prática aqui, né, que eu vou estar explicando para vocês melhor como identificar o fundo duplo, qual é o melhor fundo duplo e como fazer a sua primeira operação utilizando o fundo duplo, perfeito? Então, pessoal, aqui a gente está no gráfico aqui, né, de 5 minutos, então vocês podem ver aqui, ó, gráfico de 5 minutos. E vou dar uma diminuída aqui, pessoal. Vamos pegar primeiro este ponto aqui. Então, pessoal, tirei o print aqui deste pedaço aqui para estar mostrando para vocês aí como identificar um fundo duplo aqui no gráfico, perfeito?
Então lembrando que lá na teoria a gente viu lá, né, que é uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta. Então muitos traders utilizam aí o fundo duplo para compra, perfeito? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui neste ponto uma tendência de baixa, correto? A gente tem aqui uma tendência de baixa. Onde é um fundo duplo aqui? Fundo duplo. Então pessoal, tira esse print aqui pra gente dar uma estudada aí, né? E como identificar um fundo duplo. Então o fundo duplo nada mais é, pessoal, que uma reversão de uma tendência de baixa, né? Que você vai estar fazendo uma compra aí utilizando o fundo duplo. Então vocês veem aqui, né, que aqui tem uma tendência de baixa, perfeito? Então aqui tem uma tendência de baixa. E neste ponto aqui, pessoal, a gente tem o fundo duplo, né? Que é aqui, ó, fundo duplo. O que é como identificar um fundo duplo? É uma baixa, então aqui ó, você vê que tem uma barra de baixa, uma barra de alta superando. Eu volto aqui, né, e vê uma barra de baixa novamente, mas não supera a barra de alta anterior. Então você viu que neste ponto aqui, ó, nenhuma barra, né, a não ser essa daqui teve uma pequena falha, mas não superou essa barra de alta. E logo após teve outra barra de alta aqui neste ponto. Então a gente teve duas barras de alta, né? Superou essa barra de alta, superou essa de baixa. Essa barra de alta aqui superou essa de baixa. Então você faz uma entrada aqui e um stop aqui atrás dessa barra. Você viu que logo após teve uma tendência de alta, perfeito? Então que é um fundo duplo melhor e perfeito. Aqui não é um fundo duplo porque você viu que essa barra aqui, ó, então muita gente fala, então talvez aqui teria um fundo duplo. Não, porque essa barra aqui, ó, superou essa barra de alta, então não é fundo duplo. Aqui consequentemente aqui também tinha um fundo duplo. Você vê que era uma barra de baixa, né? Então que talvez aqui tinha uma tendência de baixa. Perfeito? Duas barras de alta, essa barra de baixa não superou. Logo após teve aqui uma consolidação, né, uma lateralidade, mas mesmo assim não chegou a superar ali atrás, voltou e essas duas barras superou essa aqui. Então talvez você fazia uma entrada aqui e o stop aqui atrás dessa barra, pegaria alguns pontos aqui para cima, né, pegaria essa fatia aqui para cima. Perfeito? Então são dois fundos duplos aí, perfeito. Então se você olhar, você vai ver diversos fundos duplos. Porém, você tem que olhar aquele que tem mais qualidade, entendeu? Que é superação de barra. Talvez aqui também teria o fundo duplo, teria, mas a gente tinha uma consolidação aqui, tá vendo? Então, várias barras, subia, caía, subia, caía, subia, caía. Então, quando tá dessa forma aqui, você não tem que olhar fundo duplo. Aqui talvez você pegaria aqui, mas no meu caso eu não olharia esse fundo duplo aqui também não, porque está consolidado. Agora você viu que teve uma forte tendência de baixa, então se teve uma forte tendência de baixa, ela vai ter uma forte tendência de alta, porque não está consolidado. Então esse aqui foi o melhor fundo duplo, perfeito? Então a gente vai procurar mais outro aí para vocês. Então peguei mais um print aqui, né, para estar mostrando vocês aqui. Então o que a gente tem? Nesse dia a gente tem aqui uma tendência de baixa, perfeito? E quando a gente tem uma tendência de baixa claramente desse jeito, o que tende? Ela tende a voltar numa tendência de alta, perfeito? O que eu vou identificar? Eu vou identificar um fundo duplo no momento de reversão. Então o que eu tenho aqui primeiramente? Depois eu vou passar para vocês aí o que é uma LTA, uma LTB. Então vocês viram lá, né, na teoria lá que fundo duplo é para compra. Então o que eu vou buscar? Eu vou buscar um padrão aqui de compra utilizando o fundo duplo. Então o que eu vejo? Eu vejo que aqui eu tenho cada vez mais topos descendentes e fundos descendentes. Então a partir do ponto que me mostrar fundos ascendentes e topos cada vez mais altos que os topos anteriores,
eu vou tentar buscar aí o fundo duplo para mim estar fazendo a minha operação, perfeito? Então, se eu tenho cada vez mais topos descendentes e fundos descendentes, eu não vou buscar fundo duplo aí não, só vou buscar fundo duplo quando eu perceber que eu estou tendo topos cada vez mais altos que os topos anteriores e fundo cada vez mais altos que os fundos anteriores. Então, a partir desse ponto aí, eu vou tentar identificar um fundo duplo. Então, deste lado aqui, ó, que eu estou passando o mouse, esse é um lado que não me interessa fundo duplo. Então, se eu estou trabalhando fundo duplo, eu não quero olhar fundo duplo aqui nessa parte. Entendeu? Essa parte aqui é uma parte de apoiar topo duplo, mas topo duplo vai ser só no próximo vídeo aí que eu vou estar passando para vocês, perfeito? Então aqui eu não quero olhar fundo duplo. Aí o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho um fundo e um fundo mais alto que o fundo anterior. Por coincidência, eu tenho um fundo duplo aqui neste ponto. Nestes dois pontos aqui eu tenho um fundo duplo. Por quê? Eu tenho duas barras aqui de queda e uma barra de alta superou essas duas barras de queda, perfeito? Então logo mais superou, então tende, entendeu? Então o mercado tende a voltar para mim confirmar o fundo duplo, perfeito? Então voltou aqui de volta na mesma região e me deu uma barra de sinal de alta, né? Então me deu uma barra de sinal de alta, então duas barras aqui me deu uma barra de sinal de alta. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um fundo duplo, entendeu? Você viu que eu falei aqui que aqui tem fundos cada vez mais baixos e topos cada vez mais baixos. Então quando está fundo cada vez mais baixos e topos cada vez mais baixos, eu não quero olhar. Eu quero olhar quando tem um fundo mais alto que o fundo anterior. Aí sim eu vou tentar identificar um fundo duplo. Por coincidência, né, foi aqui. Então que é um fundo duplo perfeito. Você viu que após fazer uma entrada, então se eu fazer essa entrada aqui e colocar seu stop atrás dessa barra, teria me dado alguns pontos, perfeito? Voltou de novo, tocou na LTA, entendeu? Então aqui eu tenho fundo duplo de novo, entendeu? Então talvez aqui eu faria outra entrada e o stop aqui atrás, voltou, entendeu? Talvez se eu não tivesse feito essa entrada, talvez a gente olhar aqui também, ó, fundo duplo, perfeito? Porque tá cada vez mais altos os fundos e os topos, tá cada vez mais altos que os topos anteriores, perfeito? Então aqui também, ó, teve outro toque aqui também, por coincidência também era um fundo duplo aqui também, entendeu? E teria me dado alguns pontos aí, perfeito? Então vocês identificam aí que eu só vou tentar olhar para fundo duplo quando eu vejo que tem fundos, né, que está formando cada vez mais fundos, cada vez mais altos que os fundos anteriores e topo cada vez mais alto que os topos anteriores. Então a partir deste ponto aí, né, eu vou tentar procurar identificar fundo duplo. Se eu tô, né, desse jeito aqui que vocês estão vendo aqui, ó, se eu tô com topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos, eu vou tentar identificar topo duplo, perfeito? Então aí topo duplo já é outro caso para venda. Mas se eu estou tentando buscar fundo duplo, eu tenho que esperar que os fundos fiquem mais altos que os fundos anteriores e que os topos fiquem mais altos que os topos anteriores, para que neste ponto eu vou estar identificando o fundo duplo, perfeito? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Nesse vídeo aqui eu expliquei para vocês aí a teoria e a prática do fundo duplo, né? Então se vocês não entenderam muito bem, né, eu peço que volte o vídeo novamente, volta quantas vezes for preciso, entendeu? Logicamente, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, você não vai entender de primeira. Então o que eu peço para vocês, volta um vídeo, vejam os slides que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tudo o que vocês precisam saber sobre a teoria do fundo duplo tá aqui, pessoal. Então vocês voltam, rever novamente, dá pause, lê, entenda perfeitamente, depois você vai lá, né, e vê no final do vídeo a prática, entende ali os conceitos, e a partir desse ponto, o que você vai estar vendo? Você vai estar pegando o seu gráfico, perfeito aí, pegando um caderno e fazendo seus backtests, entendeu? Bota um replay aí e tenta ficar identificando o fundo duplo aí durante uma semana, perfeito? Então é estudo, entendeu? Você tem que estudar, você tem que fazer seus backtests aí, utilizando aí os conceitos que você viu aqui nesse vídeo. Não é simplesmente ver e não aplicar. Então você tem que ver e tem que aplicar, e estudar e se aprimorar
né, para depois tá botando em prática. Espero que tenha ajudado cada um de vocês aí, né? Se vocês for alguma dúvida sobre fundo duplo, pode estar deixando nos comentários logo aí abaixo, que depois eu vou estar vendo e respondendo cada um de vocês, né? Se você já tem dúvida aí referente a qualquer assunto no day trade, eu peço que vocês podem estar deixando aí, né, qual assunto que vocês querem que eu fale para vocês aqui, né? Que no próximo vídeo eu vou estar respondendo cada um de vocês. Espero que tenha ajudado. Tamo junto. Até o próximo vídeo.